Muito bem, amigos, nós estamos aqui mais uma vez para mais uma lição junto com as crianças. E vocês, como é que estão? Bem, missionário. Junto estão falando bem, eu quero ver de cada um. Liquinha, como é que você tem passado? Estou bem, missionário, graças a Deus. E você, Binho? Muito bem, missionário, graças ao Senhor. E a amiga Flora? Tô bem também, graças a Deus, E missionário. o Zequinha? Tô bem também, graças a Deus. E você, Caio? Muito bem, missionário, graças a Então Deus. a Aninha vai dizer que a mim tá bem, né? Eu também tô bem, missionário. Já viu alguém andar com Jesus e tá mal? Não. Não, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo, quer dizer, quem me segue, ele disse, não andará em trevas. Então, com Jesus, nós sempre vamos ficar bem e muito bem. Hoje nós vamos estudar um assunto, alguém lembra do assunto qual é? O menino Jesus no meio dos doutores, missionário. Você não pode falar mais agora não, outro que vai falar agora, o menino. E qual é o capítulo que nós vamos estudar? 2, do versículo 39 ao 52. Mas 2 de que livro? Não entendi nada. Lucas Lucas 2. Lucas 2, do versículo 39 ao 52, Tá missionário. bom, então vamos estudar agora. Já que foi você, Caio, quem descobriu e falou primeiro, você vai ler primeiro também agora para a gente poder aprender. O amigão de casa aí fica prestando atenção, porque vai sair coisa boa aqui, hein? Coisa que um dia desse você pode precisar e você então vai tomar posse daquela bênção que Deus tem preparado para você. Então o nosso amigo Caio leu o 39, por favor. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. De quem que ele estava falando e quando acabar de cumprir todo que prescrevia a lei? Jesus, missionário. A família de Jesus. Falando a respeito dele, mas é a família de Jesus. Como é que era o nome do suposto pai dele? José. José, que ele era filho do Espírito Santo. E qual o nome da mãe dele? Maria. Maria, tudo bem. E que dia que Jesus nasceu? Não sabe. Não foi comprovado, missionário, ainda. Vocês estão bem Aproximadamente afiados. dia 25 de... Não. Não. Aquilo ali era uma festa que tinha em Roma, chamada Saturnália de Roma. Vocês ainda vão aprender isso na escola, não sei se já aprenderam, a escola está tão adiantada, no meu tempo aprendia, né? Adiantado ao contrário, às vezes, mas também a escola. Naquele tempo ensinava a gente, quer dizer, tinha essa festa, mas por que era essa festa? Você sabe que a Terra ela gira em torno do Sol, né? Então nós temos, e ela inclina para o norte e inclina para o sul, nesse giro dela. Por isso, quando agora aqui é inverno, lá no hemisfério norte é verão. Quando é verão, aqui ela é verão. Quando lá é inverno, aqui é verão. Sempre assim. É uma diferença. Nós estamos opostos. A Terra, mais ou menos assim, ela é redonda, então de cima aqui, do Equador para cima é norte. Aí o Sol está batendo mais lá, nos meses começa lá junho, julho, julho e agosto, que é o verão. Depois vem o outono, que é a nossa primavera aqui. Então aqui nós estamos, nessa época nós estamos em inverno. Acabou o inverno, quando vai acabando o inverno aqui, quer dizer, por que está inverno? Porque o Sol, a Terra girou, está assim mais forte, o Sol assim, então ela faz isso. Aí fica aqui. Aí aqui agora vai virar verão, começa com primavera, depois vem o verão, aí depois vem o outono e começa tudo de novo. Ela fica nesse vai e vai aí, e foi Deus que criou isso. Então, naquela época, tinha uma festa que eles comemoravam uma coisa que chama solstício, quando a Terra inclinou em dezembro, 25 de dezembro, que nesses dias ela estava inclinando mais para o norte. Aí vai entrar o inverno para eles lá. Então, já estava desde o dia 20 e pouco de dezembro no inverno, que ia durar até março. E nós aqui estávamos na primavera, 20 de setembro, que é a mesma data, até 20 e pouco de dezembro, que era a nossa primavera. Nós íamos entrar no verão e no inverno. Então, esse solstício, essa aproximação, a gente comemorava com essa festa. Como a igreja, na época, não conseguia acabar com essa festa, que era pagã, vamos falar que Jesus nasceu nessa época. Aí pronto, aí todo mundo é aniversário de Jesus e tal. Mas o pessoal cristão da Rússia, que chama cristão ortodoxo, eles comemoram 6 de janeiro, que é o dia de São Nicolau, como aniversário de Jesus. Então, para eles, não é dezembro. E também a gente não sabe quando é que
essa coisa, quando é que aconteceu o nascimento dele. Talvez não fosse até, Deus não permitiu, para não idolatrar esse dia. É um dia normal, ele nasceu, nunca vinham falar que comemorar o aniversário dele, vocês ficam tristes às vezes quando comemora, não recebe um telefonema, um abraço, um presentinho, mas Jesus acho que nunca recebeu um telefonema, também não tinha telefone naquela época, nunca recebeu um presentinho porque não tinha aniversário. Bom, vamos voltar aqui então. Aí o nosso amigo Zequinha, que é o leitor, vai ler de novo para nós aqui, aqui não, o Caio, para a gente poder aqui fixar bem. Agora começou mesmo, vamos lá, Caio. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para sua cidade de Nazaré. Eles moravam lá, mas no entanto, por causa do recenseamento, Maria foi até Belém, de Judá, e lá ela entrou em trabalho de parto e Jesus nasceu lá, em Belém. Então ele não nasceu em Nazaré, mas é chamado Nazareno, por quê? Porque foi criado em Nazaré. Aí agora nós vamos, uma menina vai ler o versículo número 40. Euriquinha, missionário. Uhum. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o menino, Jesus no caso, que era um menino como qualquer criança hoje. Qualquer menino ou qualquer menina cresce, nasce pequenininho, que é tão lindo quando é bebezinho, né? Tão bem, mas depois fica grande, fica bravinho com a gente aí, então. Aí ele cresceu também, e diz aqui que ele cresceu e que ele fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso aqui é o mais importante, quando a graça de Deus está sobre nós, a gente vê a vida de outros olhos, a gente resolve os problemas com oração, às vezes mesmo dentro de casa, tá havendo um problema, mãe, pai, vamos fazer uma oração? Aí um dos dois não quer, não quero orar, vai se orar sim, vamos buscar Deus, Deus é nosso amigo, vocês me ensinaram a amar Jesus, então vamos falar com ele agora. Aí abre o coração, você mesmo abre, Jesus, nós precisamos do Senhor, não pode continuar esse problema aqui em casa, tem que ter solução. Ou essa doença, ou esse desemprego, essa falta de recursos, abre a porta para nós, mostra onde está o erro. Aí você começa a orar que Deus vai, porque a graça de Deus é que faz tudo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é necessária. Mas o que é a graça de Deus? Os teólogos dizem que a graça de Deus é um favor não merecido. Eles falam imerecido, que é que não é merecido. Mas tudo que Deus dá para nós não é merecido não, Ele dá porque Ele ama a gente. Eu defino a graça como o mover de Deus em nossa direção, para salvar, perdoar os pecados, curar as enfermidades, trazer solução para todos nós. Então aí a graça de Deus estava sobre Ele, está sobre nós. Do dia que nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a graça de Deus está sobre a gente, para proteger, para guardar. Às vezes você sente com a amizade não é boa, você até afasta um pouco, dá uma palavra e depois se prova que você tomou a decisão certa. Então a gente tem que ter essa graça e pedir a Deus para nos proteger, para que quando vocês forem adultos, não tenham nenhum trauma de uma coisa ruim que aconteceu. E em mim não vai acontecer nada, eu sou de Jesus, Deus me protege e eu vou vencer em nome de Cristo, mas com as devidas também cautelas. Por exemplo, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, então eles têm que edificar, mas o Senhor é que edifica, é que dá sabedoria. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, mas se ele guardar o sentinela, não vigia em vão, que ele está guardando. Voltando agora ao versículo 41, um dos jovens nossos aqui, que amanhã vão ser uns atletas, né, Zequinha? O que você vai ler para nós, Zequinha? O versículo 41, missionário. Por favor. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Então a Páscoa, religiosamente, eles eram pessoas que amavam a Deus. Todo ano pegava a família e iam até Jerusalém. E chegava lá, eles participavam da festa e depois voltavam para casa. E graças a Deus por isso. E, pessoal, o senhor disse que pegava a família, que família? Quantas pessoas tinha na família de Jesus? Maria, José e Jesus. E não tinha mais irmãos, não? Tinha. Quantos irmãos? Eu acho que 4, missionário. 4.
Sabe o nome deles? Não. Depois a gente vai ver aqui, tem várias partes que dá, até Marcos dá o nome deles aí. E depois nós vamos ver que é o José, o Judas, o Simão, e tem um outro aí que faltou a memória, mas eu pego daqui a pouquinho para você. Vamos pegar agora, vamos marcar esse aqui, porque senão o pessoal fica em casa curioso e não presta atenção mais nada. É criança, tem uma curiosidade, não pensa, mas eu queria saber agora. É agora. Então nós vamos ver Marcos, capítulo 6. Aqui vai dar o nome de todo mundo. Marcos 6. Achei, missionário. Então, nós vamos ver aqui agora. Jesus retira-se para Nazaré. Ele está chegando lá. Aí diz assim, ó, versículo de número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, os 4 irmãos. E não estão aqui conosco suas irmãs? E quantas irmãs eram? Ninguém sabe. Porque antigamente, na cultura deles, eles falavam muito dos filhos, que os filhos que iam trabalhar, que iam para a guerra, e filhas. Não tinha aquela importância de que é o Tiago, que é o Judas, que é o José, que é o Simão. Os homens, eles trabalhavam mais, né? Missionário, E as mulheres ficavam em casa cuidando dos Pois filhos. é, uma das coisas. Então a mulher não era instruída, eram os homens, quer dizer, era mais relegada a segundo plano. Mas é gente importante, era e é. Hoje, graças a Deus, vocês têm menino, tem todo o direito dos meninos. E graças a Deus por isso. Então ele tinha várias irmãs, não sabemos quantas. Então, no mínimo ali, nós tínhamos José, Maria e Jesus, mas não sei se os irmãos já tinham nascido também, que está com 12 anos, né? Que depois que aí nasce, quando muito, um por ano. Aí tinha os 4 irmãos, se tivesse toda a família, seriam 7, pelo menos 9, porque irmãs pelo menos 2. Uma só não era, então é sua irmã. Falou irmãs, mas também pode ser meia dúzia, pode ser uma dúzia, vamos dizer que a casa lá tinha mais moças, então devia ser uma casa limpinha, né? Que os rapazes não são bons para ajudar a mãe a limpar a casa, não. Não gosta não, Zequinha? Não. Mas é tão bom, e você, Mas Caio? tem que ajudar, né? Eu ajudo, só que... Mas não prefere não ajudar, né? Exatamente. Você tem irmã? Não, Se tivesse, manda a Maria fazer isso aí. Isso é coisa de menina, é assim que ajudo fala? a comprar. E você, Zequinha, tem irmã? Não, tem irmão. Mas se tivesse mais uma irmã lá, a Raquel, você, mãe, manda a Raquel, isso é coisa de menina. Você tem irmã, Binho? Tenho não, missionário. Só Moro com a minha tia. Com a sua tia? Moro com a minha tia, então, minha avó e meu avô. Então tá bom. Então vamos continuar aqui agora, que senão a gente sai daqui e vamos para o outro lado. Então nós já vimos, mas vamos voltar lá para Lucas 2, o versículo agora é o 42, que o 41 já leu, né? Agora é uma menina agora aí que... Você, Flora? Isso, Você missionário. tem irmão, Flora? Eu tenho um só, Um só, ele é mais velho ou mais novo? mais novo, Mais novo, né? Qual a diferença? de 5 anos. 5 anos. Então não vai perturbar muito não, porque quando você ficar mocinho, quando o irmão é mais velho, ele quer mandar em casa. Vamos então ao 42, vamos lá. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então ele tinha 12 anos, subiram pai, mãe, Jesus e talvez mais algum irmão que a gente não sabe, vocês subiram. E o que ocorreu lá em Jerusalém conforme o costume da festa? Todo mundo ia para Jerusalém. O menino vai ler agora o outro, 43. Eu, Binho, missionário. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Olha, esqueceram do menino Jesus, que coisa, né? Fala, Zequinha. Os pais deles eram nazarenos? Se nasceram em Nazaré, eu não sei. O Nazareno é quem nasce em Nazaré, né? E ele não nasceu, mas disseram porque ele foi criado lá que ele era um nazareno. Que na verdade, se não tivesse tido o recenseamento, eles moravam em Nazaré, né? Aí ele teria nascido lá. Então ele era nazareno. Agora, porque aí essa parte eu já não sei, não. Agora você, Aninha, 34. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Você está vendo aqui que coisa séria? Eles esqueceram o menino de 12 anos lá, já era um rapazinho. Não sei se ele era bem desenvolvido, mas esqueceram lá.
Tá no meio dos parentes, Tá todo no- mundo na estrada lá conversando. Aí andaram o caminho de um dia, talvez foram dormir, né? Ué, cadê Jesus? Missionário, então se eles voltaram depois para buscar Jesus, eles levaram 2 dias para voltar para casa? Não, não é isso não. Primeiro, quando fala assim caminho de um dia, já era o final de um dia, porque o dia para o judeu começava às 6 da tarde, no anoitecer, e terminava no outro dia, o dia de 24 horas. Então a noite começava às 6 da tarde, terminava às 6 da manhã, e o dia, como nós sabemos, 12 horas, começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Mais ou menos assim, de acordo com a mudança. Às vezes o dia maior, o dia menor. Então eles caminharam o caminho de um dia, não caminharam de noite. Então foram dormir na beira da estrada, montar barraco, sei lá o que tinha, né? E aí, cadê o Jesus? E não tá. Aí foram fazer o quê? Vamos ler de novo aqui agora. Lê de novo, Aninha. Pensando, porém, eles que viriam de companhia De companhia pelo pelo caminho. caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Olha a situação séria aí, né? O menino valeu 45 agora. Binho, missionário. Uhum. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então, ficou ali então, procurando encontrar. Aí dormiram, porque de noite não devia andar, que é perigoso, né? Animal predador e tudo. Naturalmente não andaram assim, e era longa distância. Aí para procurar com parente e amigo, não tem, vamos ver se ele aparece, que ele está com a gente. E a aflição, nem sei se conseguiram dormir, porque o negócio ficou sério para eles ali. E mais a Virgem Maria, sabendo que o anjo falou que ela teria um filho, seria por obra do Espírito Santo, e que ele seria criado assim e tal, ela agora, o que eu vou fazer, como é que eu vou dar conta a Deus? E não sei, deve ter passado um mau pedaço. Aí uma menina valeu 46 agora, né? Liquinha, missionário. Uhum. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo. Aí voltaram no outro dia para Jerusalém, que deve ter chegado mais ou menos ali no final do dia. Para lá e para cá, só que talvez andasse até mais depressa, né? Os dois, não sei se veio mais parente também para procurar. E aí 3 dias, no terceiro dia que foram encontrados, vamos lá. Assentado no meio dos doutores, e vindo-os e interrogando-os. É o 46 agora. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo. Então estava procurando. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha que capacidade ele tinha. No meio dos doutores, ficou lá quietinho. Onde dormiu nós não sabemos, onde comeu nós não sabemos. Se tinha dinheiro no bolso nós não sabemos, pediu comida não sabemos. Só que ele agora está no meio dos doutores, tá? E ele ouvia e fazia pergunta, interrogava, e os doutores também deviam perguntar a ele coisa ali, e ele respondia. E quem é que valeu 47? Caio, missionário. Mas não foi menina, foi menina que deu agora 46? Missionário. Espera que a Aninha levantou a mão, pensei que você queria falar. Missionário, eu quero perguntar quantos doutores estavam? Ai, não sabemos. Eram alguns, né? No meio dos doutores. E deve ter juntado mais, porque ele era bom de cabeça. Aí o Caio vai contar para nós. Conta aí, Caio. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então eu ficava admirável. Como é que pode? A gente tem que raciocinar e talvez não ter resposta, se ele é inteligente e ter resposta. Agora a menina deu 48. Flora, missionário. E, quando o viram, maravilharam-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Então, tá vendo? Aí a Maria estava chateada, né? E foi falar para ele assim: o que você fez conosco? Fez assim para conosco? Chamando de filho, né? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos por tudo quanto é lugar, perguntando a todo mundo. E ninguém informava. Olha o desespero que estava no coração dela. E qual foi a resposta de Jesus, ô Zequinha? E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis?
Não sabeis que me convém Não sabeis? Não sabeis que me convém tratar com um dos negócios de meu pai? Então, por que você está me procurando? Você não sabe que eu tenho que tratar dos negócios de meu pai? Já sabia que o pai dele era Deus. Então aí acalmou o coração dela. Não foi rebeldia, não. Algum propósito tem nisso aí. Como tudo na vida de Jesus tinha propósito. Na nossa vida também tudo tem um propósito. A gente está aprendendo coisas, às vezes coisas elegantes e deselegantes. A gente não gostaria de aprender, mas tem que aprender. Porque no futuro a gente vai poder viver melhor, servir a Deus melhor. Todo mundo é assim. A gente nasce criancinha e vai crescendo. Depois entramos na fase da criança, depois de adolescente. As meninas ficam mocinhas, os meninos ficam rapazes e aprendendo com Deus, vamos crescendo. As meninas ficam em casa, os meninos vão para o exército, civil exército, alguns, antigamente era obrigatório, tinha todo mundo ir para lá. E depois, então, iam casar, aí depois tinham família, depois ficava velhinho e morria, a vida é essa. A gente tem essa fase, começa assim, aí fica todo, depois e vai embora. Mas bom quando serve a Deus, né? A gente vai, mas vai para o céu com Jesus. Agora, quem é que vai ler os 50? Eu, Aninha, missionário. E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. É porque eles diziam. Por que ele não compreenderam a palavra que ele lhes dizia? Porque ele foi dar esse negócio do meu pai, mas você não está entendendo. O José deve ter dito, ué, eu não tenho nada aqui, eu não tenho uma carpintaria aqui, eu não tenho nenhuma casa. Que negócio é esse? Será que ele estava procurando trabalho para eu trabalhar aqui? Não, estava não. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Agora outro menino, eu leio o 30, como é que é? O 50? 51. E 1. Eu, Binho, missionário. Uhum. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Aqui tem várias lições. Ele desceu com eles, foi para Nazaré onde foi criado, e era submisso a eles. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Ela ficava só meditando. Porque é uma coisa incomum que aconteceu. Ela ter o neném, por obra e graça do Espírito Santo. Depois esse neném nunca deve ter ficado doente, nunca deu trabalho. Procedimento exemplar. E agora encontrou no meio dos doutores, interrogando e respondendo. E eles boquiabertos. Nunca vi um negócio desse. E ele disse para ela, não, me convém tomar conta das coisas de meu pai. Mas ele era submisso, vamos voltar, vamos. Voltou. A gente também é submisso. Vai chegar um tempo que a gente amadurece, depois vai ter a nossa própria família, mas submisso aos pais. Os pais têm que aprovar tudo direitinho. Quando uma pessoa convida a gente para ir para coisa errada, a gente não vai, não, sou de Deus, quero esse negócio não. Aí nós vamos ter sucesso na vida, né? E o que está escrito a nosso respeito, Deus vai confirmar. Agora, quem é que vai ler o versículo 52? Eu, Flora, missionário. Pode ler. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Tá vendo? Então nós podemos crescer em 3 maneiras. Em sabedoria, e devemos crescer, por isso nós estudamos, vamos à igreja estudar uma palavra de Deus, e crescia também em estatura, que ele ia crescendo fisicamente. E em graça, também crescia na graça de Deus, para com Deus e os homens. Então todo Deus gostava dele, que ele servia a Deus, e os homens também gostavam de falar com ele. E assim é a palavra de Deus. Nós vamos orar agora, e hoje, na vez anterior, tivemos 2 pessoas que oraram, 2 de vocês. Quem foi os 2 que oraram? O Zequinho e a Flora. Então hoje não, vai ser o Binho e a Aninha que vão orar, tá bom? E você em casa vai orar conosco agora. Tem algum problema aí, pessoa doente, precisando de uma bênção? Jesus vai dar a bênção para vocês. Feche os olhos e eu começo a orar. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu venho a Ti agora, Pai, pedir por todas essas pessoas que precisam de uma ajuda, Pai. As crianças que estão pelo país inteiro, em qualquer lugar do mundo, estão começando a aprender coisas da vida,
E às vezes tem que saber que tem coisas tristes, chatas, nojentas, mas Deus, nós vamos vencer tudo isso. Eu te peço, guarda essas crianças, proteja elas de qualquer mal, e Deus amado, escuta a oração do Binho agora. Sim, meu Deus, entramos, ó Pai, nessa mesma fé, ó Pai, te pedimos, ó Pai, desça, Senhor, com a tua sabedoria do alto, ó Pai, sobre a vida de cada amiguinho que está em casa ouvindo esse CD, ó Pai, que ele venha, ó Pai, ter sabedoria para lidar com diversos obstáculos em teu nome, em nome de Jesus. E Pai, a Aninha também quer orar. Senhor, muito obrigada por mais uma gravação. Pai, abençoe os amiguinhos de casa, que eles venham ter sabedoria e estatura, Pai, que cada coisa que eles estiverem passando, que o Senhor venha suprir. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E Pai, eu também oro agora para o Senhor curar os que estão doentes, que estão enfermos. Essa pessoa que está com a dor do lado direito está incomodando. Pai, destrói essa dor agora, seja ela qual for. A tua palavra diz, se nós determinarmos qualquer coisa, em nome de Jesus que Ele fará. E nós mandamos agora. Ô dor, sai aqui da costela dessa pessoa, sai do rim, sai do fígado, sai da vesícula, sai do nervo, sai do músculo, sai da pele, da renda que tem no intestino, sai todo esse mal em nome de Jesus. E nós falamos o quê? Amém. Deixa eu falar para você, amiguinho, nós vamos cantar uma música agora, canta com a gente, depois ensaia essa música bem, porque é tão bonita, e depois a gente termina. Aí a gente voltará no próximo mês. Como é que nós vamos despedir deles, pessoal? Tchau! Maestro, solta a nossa música!